Olá, amigos, boa tarde. Arthur Rodrigues aqui pelo Instagram da Líteres Editora. E hoje, para bater um papo muito especial, hoje a nossa última live de 2020. Foi um ano sui generis, diferente, totalmente novo para todos nós no planeta, em função dessa terrível pandemia que nos assolou e nos assola desde o ano passado e muito fortemente esse ano, ceifando aí tantas vidas. E a Líteres Editora, ao longo de todos esses meses, de março para cá, vem realizando lives com seus autores, seus amigos, escritores mais próximos, produtores, enfim, uma gama de pessoas que têm alguma coisa para dizer, para nos falar sobre a nossa literatura, sobre a nossa cultura de maneira geral. E hoje eu trago uma pessoa muito importante nesse universo da cultura brasileira, que é Elaine Gomes, uma escritora de São Paulo, que tem feito uma revolução por onde passa com seus livros, através das contações de história, dos seus momentos mais importantes dentro da literatura brasileira, com enorme destaque. Já tendo publicado alguns dos seus livros pela Líteres Editora e hoje apresentando para todos nós, em todo o Brasil, o livro A Fiandeira das Histórias. Eu gostaria de chamar aqui a minha querida amiga Elaine, que tem muito para dizer para a gente, muito para conversar ao longo desses 60 minutos de papo que a gente vai ter hoje aqui, muito gostoso, sem dúvida nenhuma, e eu gostaria de tê-la aqui para falar muito sobre o seu universo literário, que é um universo muito importante para todos nós. E eu convidando aqui minha querida Elaine para fazer parte dessa conversa tão importante, essa escritora que tem muito para dizer acerca dos seus livros, das suas contações de história, dos seus eventos e tudo mais. Aqui a chegada da querida amiga Elaine Gomes. Olá! Tudo bom? Bem? Prazer. Tudo bom, e você? Depois de tanto tempo, depois dessa distância, dessa triste pandemia, né, que de alguma Pois forma nós fomos obrigados a mudar o curso, né, dos nossos trabalhos, das nossas apresentações. Você, principalmente, que é tão mambembe, né, tá, não para um só minuto, está em todos os lugares. E eu estava com saudade de você aí, de falar do teu trabalho. Puxa, eu fico muito feliz, Arthur, já é realmente um contato de muitos anos. Estava ouvindo você falar agora, né? Você foi um editor incrível, assim, que olhou para o meu trabalho e aí, vamos publicar, né? Sempre me incentivando, eu sou muito agradecida. A primeira Bienal foi com vocês, foi com a Líteres aqui em São Paulo, então foi incrível, né? Foi realmente um momento ímpar lá no AMB. A gente tem essa saudade imensa, né? Vivendo esse quase um ano de distanciamento corporal. Mas eu tenho muito a agradecer, também admiro muito todas as publicações da Líteres, então, meu muito obrigada e vida longa. Se Deus quiser. E esse ano, né, como você estava falando aí da Bienal de São Paulo, não houve, né? Está acontecendo agora, vai acontecer nos próximos dias, essa Bienal de São Paulo, né? Mas é uma Bienal virtual, né? Onde, assim, a gente tem que se Participei, tá? reinventar. A Sim, Bienal de acabei São Paulo participando semana passada. participou. E como é que foi a Participei. participação? Foi bem bacana, viu? Eu participei com uma outra escritora, a Goimar Dantas, pela editora Senac, mas é aquilo, né? Porque a gente tem uma saudade muito grande da movimentação, mas eu acho que a Bienal conseguiu, pelo menos, aproximar o público, deixar ali a sua marca registrada pelos livros, né? É adaptação atrás de adaptação, né? De qualquer maneira, houve aí uma visibilidade, né? Quer dizer, o nosso temor é que a coisa acontecesse e passasse tudo em branco, ninguém soubesse mais nada, depois que nós tivemos aí os problemas ocorridos com a Livraria Travessa, né? A Cultura, né? Onde nós ficamos órfãos dessa rede por problemas que aconteceram ao longo dos últimos anos. Então, esses locais onde nós usávamos muito para fazer lançamento deixaram de existir. Então nós ficamos sem as livrarias de rua, consequentemente ficamos sem os espaços das feiras, das bienais, né? A Bienal de São Paulo, a Flip, a Flinite de Niterói, no Rio de Janeiro, a FLIR, né, da cidade de Resende, que nós participamos. Enfim, são dezenas de feiras e bienais pelo país inteiro, né? E que deixaram de acontecer, né? E isso
com certeza atrapalhou e muito o mercado literário, principalmente no que diz respeito ao lado financeiro, que foram dezenas, milhares de pessoas que perderam seus empregos, né? Livrarias que fecharam suas portas, gráficas, editoras. Então foi um ano difícil para todo mundo, e para a cultura não foi diferente, né? Você deve ter sentido isso de perto com relação aos trabalhos que você tinha agendado de campo, né? Como é que você se adaptou a esse processo de sair daquele convívio que você tinha tete a tete ali e, de repente, passar para o vídeo? Nossa, Arthur, nem me fale. Eu já venho, né, com esse exercício desde 2006. Eu já trabalhava, já fui convidada também. Logo a gente publicou o primeiro livro, sim. que foi, até como eu tenho aqui essa maravilha, que foi Por um Fio Eis o Amor, né? E aí um jornalista saudoso, Toninho Espessoto, viu o livro, me gostou e tudo mais, me convidou para uma participação no programa dele, que era pela AltV, que é do Alberto Luchetti e tal, e aí já era uma proposta de uma TV pela internet. Mas estava chegando, assim, a gente nem sonhava com o YouTube, nem sonhava com essas plataformas, era uma novidade, né? Mas era tudo exatamente muito o que a gente novo, tem agora, embrionário, né? Pois é, era o chat, o estúdio de TV, e a gente conversando com as pessoas e se apresentando. Então, meu caminho também foi por meio do livro, por meio dessa publicação com vocês aí da Literis, e aí eu já tinha essa familiaridade. Mas, como você bem disse, eu sou narradora de histórias. Gosto de falar, dou aula, público, eventos, casamento, evento social, abertura de congressos, ou seja, estou sempre ali no palco, né, ou com o microfone na mão. Presença e aí, de repente, física, né? Total, olho no olho, né? Que é o que eu trabalho nos cursos lá do Senac, no contador de história, professor que conta história. A gente sempre fala olho no olho, aproximação da plateia. É tudo ao contrário agora, distanciamento, menos máscara, você não tem expressão, né? Então, realmente, foi um distanciamento mais do que corporal, né? Foi um distanciamento de sentimento, distanciamento expressivo. Mas, ao mesmo tempo, por eu já ter essa familiaridade, então a rede acabou, né, me aproximando ainda mais das pessoas e promovendo ainda mais a narração de história, as oficinas. Eu doei muita história, viu, Arthur? Muitos professores me pediram histórias, porque, de repente, todo mundo tinha que ficar assim, né, diante de uma câmera e falar com seus alunos. E aí, planejamentos, coordenadores, conta uma história, recurso didático, e agora, o que eu faço? Então, tive muitos professores me pedindo, então doei muitas histórias, é um trabalho voluntário, e sempre por meio, né, incentivando cada vez mais, para você conta uma história, opa, já mostra o livro, aqui outro da Literis também, todos, essa poesia, que história é essa? Então, sempre incentivando, estimulando, né, a leitura, estimulando também a proximidade com o livro e também trazendo as pessoas para esse universo, que realmente é muito diferente do que a gente quer do palco, a gente que é sempre em contato com a plateia, né? Sente realmente esse distanciamento, literalmente um distanciamento, como eu falei para vocês, de todas as emoções, né? Mas, ao mesmo tempo, proporcionou grandes encontros, né, Arthur? Estamos aqui, você está no Rio, eu estou aqui em São Paulo. Eu tenho uma ex-aluna que está na Holanda e ela está sempre acompanhando os programas. Então, também a gente tem essa possibilidade do encontro, né, e do reencontro. Agora, você deve ter observado isso, você que já tem um know-how, né, quer dizer, essa coisa de palco, de público, a presença nas escolas, em vários eventos, você deve ter percebido isso, até que você falou do fato de ter doado as histórias, você deve ter percebido que vários professores, né, sentiram essa enorme dificuldade, de repente, de encarar uma câmera, né, por inibição ou por total desconhecimento, né, e conseguir produzir isso, né. Para você não foi uma coisa complicada, mas eu acredito que esse distanciamento, eu não sei como é que você fazia ainda e fez essas contações, essas presenças de máscara, como é que foi as suas apresentações nesse período? Essa adaptação? A gente acabou revendo todos os cursos que a gente trabalha lá no Senac, e a gente fez um protocolo, claro, né? Recomendações para esse contador de história, para essa pessoa, um recreador, de repente, né? Eu não tive esse trabalho presencial, né? Não tive, então não usei. Eu só realmente presencial nenhum. Eu só realmente trabalhei o tempo inteiro nesses 9 meses
remotamente, por diversas plataformas. É outro aprendizado, né? Qual plataforma vai ser agora? A gente vai aprendendo também, né? São diversas. É por aqui. Que link que chega? Eu brinco que tem link até na porta da geladeira, né? Você passou 9 meses na plataforma, né? Várias plataformas, aprendendo muito, assim, como é cada plataforma, cada rede social, nessa interatividade com as pessoas. Mas eu digo que aqueles que tiveram, né, nessa retomada agora, que tiveram que ir para os eventos, alguns casamentos, alguns amigos que fazem casamentos, né? Então, quais são os protocolos, quais são as recomendações, né? E, cara, é tudo muito diferente, né? A gente fica mais contido, porque você imagina, tudo é muito expressivo, tudo é muito rosto, né? Tudo muito impostação de voz, imagina, não dá para ficar sem máscara. Você impostou a voz, foi saliva. E você teve algum medo nesse momento, por exemplo, de todos esses anos todos de profissão, de carreira, de fazer isso com uma facilidade que você faz muito grande, de repente acabar, né, a sentir que de repente o público não absorveria da mesma forma que absorve pessoalmente essa sua presença de maneira virtual? Ah, sim, a gente sempre sente uma certa resistência, a gente percebe que depende muito da idade, né, por tempo. Então, as pessoas que são um pouco mais idosas, por exemplo, as pessoas que são um pouco mais distantes desse mundo cibernético, digamos assim, tem um pouco mais de resistência. Por outro lado, quando elas começam a perceber que não tem tanto mistério assim, começa a ser realmente um divisor de águas, sabe? Sim, de águas. As pessoas começam, nossa, eu posso participar, esse telefone não vai quebrar, né? Eu posso estar aqui com as pessoas, estou conversando com outras pessoas, né? Então, realmente tem esse receio no começo, as pessoas, dependendo da idade, têm uma resistência, mas quando engata ali, quando começa, gosta, compartilha e recomenda. Mas, claro, né, a nossa profissão é a profissão de pessoas perto, né? Claro que a gente fica pensando. Eu assisti um monólogo pelos testes e realmente não jamais vai ser a mesma coisa, né? As pessoas elas ficam mais discutindo no chat ali do que assistindo a peça, né? Então você fala, puxa vida, né? Se fosse no presencial, não seria dessa maneira. Então, são universos completamente diferentes, completamente diferentes. Acho que vai continuar, mesmo com a vacina, acho que vai continuar, né? Porque descobriram aí que há tantas possibilidades, mas nada substitui, né? A presença, a performance, a energia do artista, né? Nada. O cinema e o teatro sofreram muito, né? Porque deixou de existir aquele contato. Hoje já começa o cinema, mas com espaçamento de poltronas, né? Ainda não é o que a gente espera. Eu acho que alguns setores da cultura foram totalmente alcançados aí pela pandemia, né? Que é o teatro e o cinema, né? Onde você tem esse contato muito próximo do público, o público da tela, né? E o teatro mais do que nunca com seus artistas, né? Haja vista que a lei aí, Aldir Blanc, né? Veio justamente para tentar ajudar um pouquinho, mas que não ajuda como deveria, porque R$600 para quem está há 9, 10 meses parado, você não paga nem a conta de luz, né? É um absurdo. Então, quer dizer, foi a cultura um dos mercados mais difíceis. As livrarias, de certa forma, usaram aí o seu artifício, né? Que foi a venda através dos seus canais, né, online e tal, que isso facilitou muito. A própria Líteres mesmo passou a ter as suas vendas muito maiores através dos seus canais, né, dos seus parceiros, como Americana, Magazine Luiza, Shoptime, Amazon, né? Mas a gente sabe que esse trabalho feito em escolas, nos teatros, no cinema, teatro, enfim, tudo foi realmente muito prejudicado e ainda sem data de retorno, né? Sem data. Sem data. A gente tem também a música, né? Não dá para esquecer da música. Sim, a verdade, música, então... verdade. Foi bem lembrado. A música foi igualmente atingida. E muito seriamente atingida. Os grandes shows, né? Como os Rock in Rio que tem aí, quer dizer, essa aglomeração, jamais, né? A gente vai enfrentar isso agora na virada do ano, né? Com a passagem do ano que é tão bonito em São Paulo, né? No centro de São Paulo, na Avenida Paulista, ou no Rio, na Orla da Atlântida, tudo isso é cancelado, né?
Então, isso é um baque muito grande na parte financeira dos hotéis, né? O turismo foi seriamente atingido, né? A cultura É uma grande cadeia, né, Arthur? Porque tem é uma uma série cadeia de mesmo. pessoas envolvidas, né? Uma série de trabalhadores, né? Você pega um show, a pessoa que faz a segurança, a pessoa que está na Sim. bilheteria, então é muita gente envolvida e muitos empregos, né, que foram sendo perdidos, né? A nossa área foi muito atingida, né? Como essa que você Muito. falou da música, né? O cinema foi atingido nas suas produções, né? O teatro, quantos responsáveis, como você falou, da bilheteria, segurança, né? O responsável que Uhum. cuida da abertura da cortina, né? O figurinista, né? Pessoas que ficam ali na coxia, todos esses, de certa forma, estão desempregados, né? É. Então, a cultura realmente não recebeu o olhar que deveria, né? É uma crítica ao governo que não cuidou disso, né? Até hoje, né? É, um- é uma, é uma dúvida, né? Que fica, né? Não é uma coisa consistente, não há uma segurança nas palavras, né? Então, isso é Sim. muito complicado para quem está com os projetos na rua e para quem estava com os projetos começando, né? Já iam se Pois é, startados agora e foram totalmente abortados, né? como eu, né, que tinha acabado de lançar a Sim. Criandeira das Histórias, tinha feito uma tarde de autógrafos, né, no dia 6 de março, e aí depois tudo parou, né? E é Você muito fez o engraçado, autógrafo e imediatamente parou, né? parou, imediatamente parou. Mas aí foi muito curioso também, né? Porque daí eu comecei a divulgar pelas redes, comecei a fazer algumas leituras dramáticas, né, dos textos, e as E como é que pessoas foi isso, começaram essa a se interessar. receptividade? Como? Essa receptividade foi boa? De repente você mudar de uma hora para outra dos eventos físicos e ir para a rede, para vender, para trabalhar? Foi... Então, daí eu comecei a fazer a leitura dramática lá pelo meu canal lá no YouTube, né? E aí as Aham. pessoas começaram a se interessar também pelo livro, começaram a pedir o livro, e aí a gente tem os Correios, né? Os Correios nos ajudaram muito também, todos esses Sim, sim, sim. profissionais aí. E aí os Correios foram dando conta de levar o livro, né? E aí as pessoas também, é muito engraçado, porque as pessoas elas também têm aquele apego pela dedicatória, pelo autógrafo do autor, Aham. obviamente, né? Então, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu quero comprar de você porque vem com autógrafo. Aí você fala, não, tem na editora também. Ah, mas eu quero comprar dedicatória, né? E aí também tem outra coisa que é muito, você sabe, né? A gente tem épocas parecidas. Mas aquela coisa do material, né? De você esperar chegar, como se fosse uma carta na sua casa, aí chega um Aham. presente, um envelope, aí eu pelo menos gosto muito disso, né? De caprichar na embalagem, da pessoa ter aquela surpresa mesmo quando chega o livro. E aí eu percebi que para as pessoas também é um alento, sabe? Chegar ali, alguém que preparou algo, mandou de presente, aquela Carinho, né? surpresa do correio da pessoa, né? Do funcionário chegando. Então também a gente resgatou também esse costume, esse saudosismo, esse carinho, digamos assim, quando o livro chega. Então foi bem Verdade, interessante verdade. o retorno possível das pessoas, sabe? E você é formada como crítica literária pela PUC, né, de São Paulo, né? Você já chegou antes de repente até mesmo de publicar os teus livros, trabalhar como crítica literária, avaliando obras? Chegou a ter esse processo na tua vida? O programa, né, que eu atuo, né, que eu vou continuar, inclusive agora, na empreitada do doutorado, é no Aham. crítica, literatura e crítica literária. Mas aqui tem, né, a disciplina e tal, que trabalha essa questão da crítica, mas foi realmente para dar rumo à pesquisa, que é a narração de histórias, a performance, essa indignação que eu tenho, né, na minha escolha pelas histórias. Eu acho que é necessário que as histórias provoquem uma reflexão, provoquem realmente um certo desconforto ou também um certo amor, né? Então, o programa tem todo esse nome e cada um vai para uma vertente, né? Mas eu, como crítica literária, estou trabalhando oficialmente, profissionalmente, não. Só mesmo nas redes, ou quando me perguntam, né, em relação a alguma publicação. Mas o nome do programa, tem muita gente que escolhe, quer e tudo mais, né? Mas a minha entrada na PUC é por meio da literatura e por meio
da narração de história mesmo, né? Dessa tradição oral, digamos assim. Agora, como radialista, você já trabalhou da mesma forma enquanto escritora, contando histórias através do rádio, resgatando um pouco aquela coisa meio parecida com as radionovelas do passado? Ah, é muito legal, né? Eu amei fazer o curso técnico de TV, eu fiz locução para TV, que é o que eu gosto muito, né? Você sabe. E as ondas do rádio agora eu estou fazendo por meio do podcast, né? Estou curtindo Uhum. muito essa onda do podcast, que é muito essa pegada do rádio, né? Eu estou lá publicando no Spotify e trabalho justamente, a minha ideia é trazer histórias que reflitam, que provoquem, né? Um certo incômodo, uma certa apreciação para aquelas pessoas que não têm muito tempo ou gostam mais de ouvir. A gente também tem essa questão, né, Arthur? As pessoas o processo de escuta, me lembra muito o Rubem Alves, né, naquele texto escutatório, Sim, o sim. quanto nós estamos ouvindo. Deu uma paradinha aí. Tá meio congelado aí. Aguardando. Opa, voltou. Porque tinha saído na hora que você estava falando. Rubens Alves congelou. Rubem Alves, você congelou agora para mim. Ah, é? Voltou! Ah. É assim mesmo. Então, estava falando do Rubem Alves, né, do texto escutatória, que é maravilhoso, que é esse processo de escuta mesmo, e o podcast traz essa ideia da escuta, né? O rádio também, o rádio é grande companheiro, né, desde sempre. As pessoas têm aquela coisa do imaginário que vem pelo rádio, que é justamente aquilo que eu trabalho na narração de história. Porque eu não entrego a história, mas sim vou provocando a Sim, imaginação, sim. provocando que cada um vai criando a partir da sua própria história. O podcast é uma coisa muito legal, porque assim, muitas vezes você não tem o tempo de ouvir naquele momento, mais à frente você ouve em qualquer horário, né? E você tem uma extensão maior, né? É como se fosse, na verdade, uma entrevista, é como se fosse, não é uma entrevista, né? Um bate-papo, só que você tem essa facilidade, né, de ouvir no momento que for interessante para você, né? E não necessariamente dá para você fazer uma interferência, mas é muito legal. É mais uma opção hoje que a gente tem diante dessas outras ausências, né? Perfeito. E o rádio traz a ideia de quem é esse locutor, né? Quem é esse O rádio é narrador. magnífico. É uma Eu fiz delícia, é rádio há magnífico. muitos anos. Eu fiz É, rádio AM, FM no Rio de Janeiro, antiga Imprensa FM, que hoje é a Mix, né? Que tem uma força enorme. E eu fiz muitos anos ali com o programa Bom Dia Poesia e que Agenda lindo. Líderes, isso na década de 90. E era muito interessante, a Uau. interferência dos ouvintes era muito legal, né? Se você estava resfriado, eles muitas vezes ligavam para você receitando alguma coisa para você melhorar a garganta, o resfriado, ou dando uma opinião, ou se você falou alguma coisa que foi muito interessante, eles já ligavam também interferindo. Então, assim, havia uma troca muito legal. E nesse tempo nem havia WhatsApp, não havia nem celular, na verdade, né? Mas assim mesmo, através do telefone, havia um intercâmbio que era fantástico. Foram mais de 5 anos fazendo rádio e foi muito legal. A rádio FM e a AM é totalmente diferente, né? Não dá para comparar. São dois públicos bem distintos, mas é muito legal. Quer dizer, você chega, né, ao ouvinte na mesma hora, né? Bate pronto. Então isso é muito legal. O rádio é uma escola fora do comum. E a partir do rádio que nasce a televisão, né? Que aí Sim, você com tem a certeza. imagem. Os radioatores, né, da Rádio Nacional, Mayrink Veiga, etc., acabam migrando, né, para a TV, né, como os grandes nomes, Paulo Gracindo, né, entre outros, vão parar na televisão, saindo aí da rádio, né? A gente viu, eu acompanhei agora a série que falou da vida, um pouco da vida da Abby, por exemplo. Isso. Incrível, né? Nossa, todos os bastidores da rádio, a radionovela, e as pessoas assistindo também, tinha a plateia, né, Arthur? Incrível. Era incrível. Eu tive a possibilidade, infelizmente, o prédio hoje da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, né, na Praça Mauá, ele está à venda. Né, o governo colocou à venda, é um prédio gigantesco, e o último andar é a Rádio Nacional. E eu tive o privilégio de ir lá diversas vezes, até dar entrevista com a falecida Daisy Lucid, uma das maiores
radialistas e atrizes brasileiras recentemente falecida, e você conhecer aquele cenário, né? Que era um teatro mesmo, com poltronas, né, e o palco, mas na onde então era gerado ali toda a radionovela, né? Com todos aqueles artifícios, né? De som, né? Para simular uma chuva, uma trovoada, uma porta que se abre, né? Um cavalo chegando. Então, assim, era uma coisa que trabalhava o tempo inteiro o teu imaginário, né? O que a televisão nos roubou, né? A gente vê isso de pronto. Né? Tá pronto. E vai muito de encontro ao meu trabalho, né? Que é a narração de história e também de encontro à escrita, que é proporcionar justamente essa criatividade, essa imaginação, né, do espectador, de não entregar, né, de não dar pronto, né? Sim. Então, realmente, o rádio é incrível, muito bacana. E quando você fala da história que você conta, quer dizer, você conta para todas as idades, igual eu brinquei hoje na chamada lá que eu coloquei no post, de 8 a 88, você conversa com todo mundo e para cada um você tem uma história criada em função da própria idade. Como é que seria? Como é que funciona? Pois é, né? Eu conto mais, assim, o meu público maior realmente é o adulto, né? O público adulto realmente está mais próximo das histórias que eu vou escolhendo para contar. Mas conto história para criança também, até com menos idade, menos de 8 anos, inclusive. Tem gente que conta até história para bebês, né? Vai estimulando vários recursos visuais, sonoros e tudo mais. Mas, claro, quando tem criança de 8 anos, eu já contei a mesma história para uma pessoa de 40 e a mesma história para uma pessoa de 8, né? Claro que você traz uma entonação um pouco mais acentuada, né? Um movimento um pouco mais, mas nunca infantilizando. Tem muita gente que confunde um pouco, né? A narração de história com teatro, quer fazer personagem. Então, a gente sempre vai dando essas condições, mas nunca entregando a história, né? Nunca acentuando vozes, acentuando muita informação no visual. Mas, por exemplo, eu falo, era uma vez, né? Para uma criança, de repente, para um adulto, era uma vez. Então, você vai trazendo os seus recursos também, né? De entonação, de modulação de voz. E também a criança e os maiores de 60, eles interferem mais, porque eles têm mais liberdade. Os adultos entre essa idade que eu falei ficam meio naquela, quer participar, mas será? Vou pagar a mim? Será que tá certo? Será que eu falo? Então, vão se privando, que é uma pena, né? Porque não recupera essa criança. Totalmente, né? Ela levanta, vai até você. Lá, dá uma opinião que está acontecendo alguma coisa, né? Sim, totalmente. Tem uma história, Alice no País das Maravilhas em Cordel, que eu contei nas livrarias aqui em São Paulo. E aí tem uma hora que a Alice está procurando o coelho, né? Ela fala, ô de casa, ô de casa. Aí o menininho levanta no meio da livraria, tô aqui. Aí todo mundo, ó. Né? E tudo bem, porque... E aí eu continuei, que bom que você está aí, vamos continuar procurando o coelho. Ele, vamos. Então é esse envolvimento mesmo, né, com a história que é maravilhoso, está dentro da história, não está te atrapalhando, ele está realmente ali participando, né? Tem que ter todo o jeito de inseri-lo na história, né? Ele se insere de um jeito, né? Que você vai modelando. Exato, e é o máximo, né, Arthur? O que a gente mais quer é que essa criança ou esse adulto esteja mesmo dentro da história. Assim como... Não é? Assim como minha tia Olga, por exemplo, contando uma adaptação à Moça Tecelã, da Marina Colasanti, e na hora que ela está desmanchando a vida dela, eu conto uma peça de tricô, a minha tia grita, Elaine, ela em casa não dá mais, já deu nó, no meio da narrativa, sabe? Então você fala, o nó, né? Você vai trazendo também, e é algo que me provoca também a trazer a minha própria criatividade, né? Então, me tira dessa zona de conforto. Narração de história não tem como você ter um texto decorado, sabe? Aquelas coisas marcadas. Não dá para ter. Vai dar você errado, tem essas interferências, né? Não tem como você falar assim, não estou ouvindo e segue. Não, né? Se você engessar ali, vai dar errado, com certeza. Ele vai te ou você vai utilizar o público. Não dá, né? Realmente, é o que eu falo, você precisa se apropriar do texto e não decorar, quer dizer, decorar do latim decor, né, de coração, mas marginalizaram tanto a palavra
que ela virou repetição, né? Virou algo só que você reproduz e não sente. Então, eu sempre falo para os alunos, se apropria do texto, porque quando tiver um improviso, quando você tiver que buscar outras palavras, sinônimos, antônimos, predicados, você tem de onde tirar. Sim, E sim. não, você fica perdido ali, né? E você está falando de Marina Colasanti, os textos dela são maravilhosos para se trabalhar, né? Ó, Eu sou bom, apaixonado. Eu tive com ela na última Fala. Bienal agora, de 2019. Eu já a conhecia, mas aí tive a oportunidade de bater um papo com ela e falar até uma curiosidade que poucas pessoas sabem, que eu até revelo aqui. Quer dizer, a Líteres nasceu muito através dela, porque eu estava ainda longe de pensar em Líteres, e eu comprei um livro da Marina Colasanti, um livro de contos, que agora não me lembro precisamente o nome, e eu comecei a ler o livro, e daquele livro eu comecei a escrever um livro, que foi o meu livro Por um Fio, né? Baseado nos textos dela, né? E aquilo ali me deu um time para eu mudar de vida. Eu falei assim, bom, eu conheço tanto, eu já venho de uma experiência muito grande de livros, de editoras, diz que eu comecei profissionalmente com Paulo Coelho e tal, e eu falei assim, vou buscar o meu espaço abrindo uma editora, mas assim, com a pretensão única e exclusiva de publicar a mim. Consigo, não sei se ela está me ouvindo. Voltou? Voltou. Mas estava me ouvindo? Você chegou a me ouvir? Não, parou na Marina Colasanti e Paulo Coelho. Ah, tá. Não, quer dizer, aí eu falei com ela, né? Eu conversei com ela e falei disso tudo, né? Que esse sonho todo que hoje faz 32 anos, faz 33 ano que vem, nasceu muito a partir do livro dela. Eu comecei a ler, escrever, publicar meus livros, né? A editora nasceu até para mim publicar e não publicar outros autores, mas acabei publicando. Hoje já são mais de 5.000 autores, né? Uau. Felizmente você presente entre esses 5.000, e assim foi. E por falar em 5.000, eu queria que você falasse um pouquinho de cada livro seu, inclusive esse livro que você publicou com muito sucesso agora recentemente, até um pouquinho antes do Fiandeira, né? Que foi pelo Senac, não é isso? Foi, trouxe aqui também, porque Então, você é queria que você parceiraço, né? falasse e mostrasse. Você também é responsável, assim, muito participativo neste livro, porque graças a você também que saiu a publicação, a Arte de Narrar História. Você recebeu? Foi, lembra? Como você me ajudou também. Nosso muitíssimo obrigada, Arthur. Não tinha como ser diferente. É uma generosidade absurda, assim. Nossa, para todo mundo que me fala assim, Elaine, eu quero publicar. Eu, Arthur, eu quero publicar. Não vejo outro. E a capa ficou muito bonita. A capa está muito linda. Esse livro tem tido muito sucesso, né? Que eu vejo assim ele aparecer em determinados momentos. Eu estou mexendo no Face ou no Instagram e dou de cara com ele em alguma situação. Como é que ele tem se comportado aí nesse período? São 2 anos já, né, Arthur? Olha só, né? Parece que foi ontem, né? São 2 anos. Nossa, é. Foi em 2018. Não dei conta disso. 2 anos, 2018. E a partir dali, né, foi um projeto pensado para a gente utilizar nos cursos de narração de história do Senac. Mas, realmente, como você falou, ele ganhou vida própria, né? As pessoas começam a indicar. Tem gente que chega para mim e fala assim, eu vi como referência bibliográfica em tal lugar, né? Que é justamente a minha biografia, assim, de trabalho, sim, né? Eu tinha essa herança da narração de história que vem da minha família também, tanto paternal quanto maternal, de avós e tudo mais. Vem também de
escola pública municipal que incentivava muito a questão da leitura, não posso deixar de dizer isso aqui, né? Professores realmente que incentivavam muito a escrever e a ler, então eu descobri e me identifiquei lendo e tendo os livros como os personagens, como grandes amigos e companheiros até hoje. Mas eu tenho essa memória do ensino fundamental, na minha época primária ali, quarta série primária, esse incentivo que o professor tinha, concurso de leitura, tinha concurso de redação, sabe? E a gente participava muito, e era muito bacana, né? E aí, a narração de história surge profissionalmente em 93, ó, século XX já. Em 93, o século XX. E a partir dali, muito também por meio das aulas lá da FAAP, né, estava na faculdade com a Felipe Edsterini, uma professora incrível que já fazia essa pesquisa, e acaba me apresentando a Regina Machado também, que é a outra, né, pessoa referência na narração de história dentro da academia, principalmente lá na USP. E a partir daí eu vou contando histórias dentro da sala de aula, e em 2004, no SENAC, abre-se um curso, então, do contador de história. E a partir daí não parou mais. Então, desde 2004 que eu trabalho com pessoas que querem contar histórias, sejam professores, sejam pessoas que... aprendi com uma aluna, que ela falou assim, Elaine, me aposentei do trabalho, não da vida, quero continuar fazendo alguma coisa. E aí descobriram na narração de história essa possibilidade, achei incrível. E diversas outras, né, oportunidades por meio da narração de história. Aí, a partir o universo conspirou e foi lá na PUC, foi muito bem recebida pela orientadora Diana Navas, que é uma mulher também incrível, trabalha com literatura infanto-juvenil, né? Então tem essa, traz as editoras, traz os projetos gráficos, traz os autores, né? Então fui percorrendo por este caminho e aí a dissertação realmente narração de história, dois pontos, a performance como leitura. O meu objeto de pesquisa ficcional foi Marina Colasanti, tive a chance também de falar com ela por e-mail, tal, uma reciprocidade muito, né? Ela responde com poesia, né? Daí a gente dela falou, olha, a Marina que te falou, viu? Não fui eu, achei tão bacana. Porque às vezes fala a gente, né? Secretário, mas ela falou, não, ela questão de responder para você. Eu falei, puxa vida, sabe? Guarda assim com muito carinho. É uma carta para emoldurar, né? Não é? Com certeza, com certeza. E aí tive essa proposta, né, do SENAC de publicar, então, a dissertação, adaptando, claro, a dissertação, para não ficar o acadêmico. Mas eu também, viu, Arthur, eu acho que pesquisa para publicar, eu já tinha publicado na íntegra a dissertação na internet também, e o livro fez uma adaptação, mas eu acho, a Diana me falou muito, eu falei, Helena, eu fico muito feliz com a sua dissertação, porque ela saiu, né, da biblioteca da PUC, né? Ela atravessou as paredes, né? Eu vou acompanhando. Eu acho, né? Eu tenho muita visão utópica, assim, talvez utópica, mas de mudar, sabe? De transformar. E quando eu conto história para as mulheres, principalmente, né? Eu vejo o quanto que as histórias da Marina Colasanti, ou a reunião de histórias que a Regina Machado fez no livro O Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias, né? Vários contos populares de vários continentes, o quanto que as mulheres estão mudando, sabe? Às vezes você fala assim, olha, faça desse jeito, não resolve. Mas quando é a personagem que está falando, porque não impõe, né? Está sugerindo, você que vai mudar se quiser. Nossa, eu vejo essa transformação ali, sabe? No olhar. Então, isso me encanta muito, você pesquisar algo que vai transformar no livro, você pesquisar algo que vai para uma narrativa, que vai para um professor, que do professor vai para o aluno, ou para aquela mulher que está naquele relacionamento sofrido e não sabe como sair dali, sabe? Então, esse universo me causa essa indignação, mas é uma indignação para o movimento. Pode ser 100 pessoas, que 2 pessoas têm esse start assim, e falei, puxa, missão cumprida. Então, o livro nasce, né, de todo esse percurso de pesquisa e o quanto é importante você ter você como editor, ter as editoras, né, trabalhando. A gente tem os e-books também, mas ainda acho que o livro, o papel, né, ainda a pessoa fica ali com ele, um companheiro, eu não sei explicar muito bem, é uma questão de geração, talvez. O e-book, ele está ganhando nesse período,
quase um ano, ele tem ganhado uma visibilidade muito grande. A gente tem transformado muitos nossos livros convertidos em e-book e a gente está havendo uma receptividade muito grande, né, em função aí desse isolamento. Então, se você olhar o que ele era 1, 2 anos atrás, hoje ele está tendo um comportamento muito mais próximo. Ele ainda vai, com certeza, talvez demorar um pouquinho a se equiparar ao papel, né? Até há uma diferença, inclusive financeira, de valores entre a compra de um e outro. Mas ele está chegando, para e passo, próximo dos leitores. Isso é muito bom, é uma outra alternativa, né? Que você tem que ouvir o livro, né, muitas vezes, ou você lê de uma outra forma, né? Os jovens já têm uma adaptação melhor, né? Seja através do celular, do tablet e tal. O que as pessoas de 40 anos ou um pouco mais já têm uma certa resistência, né? Mas são coisas que vão sendo vencidas ao longo do tempo. Eu comparo muito isso, como voltando um pouco àquele assunto do início, entre o rádio e a TV, né? Quando o rádio surgiu, a TV surgiu, dizia-se que o rádio acabaria, né? Seria o fim do rádio. Na verdade, não. O rádio se adaptou à realidade, né? Os atores foram para a televisão, o rádio passou a ter uma outra postura, né? Fugindo um pouco daquela linha única, exclusivamente de shows e novelas, etc. E o rádio hoje ainda é uma força, principalmente nas menores cidades do interior do país, né? Onde praticamente a televisão não chega, mas a onda do rádio chega certamente, né? Então, é uma coisa que o tempo vai dizer. Eu que venho das artes plásticas na graduação, né, a gente também tem isso na linha da história da arte, que a fotografia iria substituir a pintura. Então, nossa, e agora a foto, né? E não, né? A gente tem aí a fotografia a favor da pintura, a favor das artes. Exatamente. Você fez artes visuais na FAAP, né? Fiz na FAAP. Como é estudar na FAAP? Eu tenho, assim, as melhores lembranças, né? As lembranças não, porque eu não sei, mas, assim, as melhores referências da FAAP. Sempre que eu ouço falar da FAAP, me soa tão agradável, tão honesto, né? Eu tive uma experiência muito boa lá. Eu peguei uma época, começo da década de 90, eu fiquei lá de 91 a 95, então FAAP ainda muito na ideia, né, da sua fundação mesmo, né? Peguei professores realmente incríveis, saudoso Nelson Lerner, né, que partiu recente, foi meu professor. Então, tive ali a honra de ter professores realmente artistas, né, vários deles, que saíram, né, tá por aí, Regina Silveira, Jaque Lerner, Eduardo Sururo, uma série de artistas realmente que passaram pela FAAP, que eu continuo acompanhando, estive como professor. E, ao mesmo tempo, a gente tem, né, essa possibilidade também, como você bem disse agora há pouco, que não chega o livro, mas chega o celular, né? E se o livro chegar por meio do celular, está tudo certo para mim. O importante é que ele leia. Sim. Então, às vezes as pessoas têm muito esse preconceito, não pode, não sei o que, não. Mas, enfim, vamos ser reais, né? Vamos trazer a realidade. Que mundo que você está falando? Aqui em São Paulo, você está falando ali da proximidade da Avenida Paulista ou você está falando do extremo sul da cidade, sabe? Sim. Então, é mais um veículo. Eu acho que se você souber usar, todos esses veículos são valiosos. Se você não souber usar, o rádio vai ser péssimo, a televisão, o celular, seja ele o que for, tudo vai ser péssimo. Se você souber administrar isso de uma maneira inteligente, você tem as melhores ferramentas do mundo na mão, né, para veicular cultura, educação, né, a informação de maneira geral, né? É uma estupidez ter uma ideia, né, de que não é dessa forma, né? A gente tem que estar preparado para isso. Eu até te pergunto, você que cria histórias 24 horas, hoje como é que você adapta quando você vê lá fora essas mudanças, por exemplo, cada vez mais forte, né, a LGBT, né, chegando aí, inclusive, na política, né? Tomando praticamente de assalto, né? Conquistando o seu espaço, né? O negro, né? Numa luta desenfreada do seu reconhecimento, né? Por ser uma força fundamental no nosso país, dentro da igualdade, né? A mulher, haja visto esse caso que aconteceu agora, né? Em São Paulo, né? Entre outros casos, isso já faz parte ou ainda é uma ideia de colocar numa história ou não? Não seria isso?
Eu trabalho numa unidade do Senac que realmente tem a inclusão literal mesmo, né? Ela acontece mesmo, não é uma inclusão de cotas, né, para cumprir metas. Isso eu falo realmente porque eu vejo que está ali, seja com um funcionário que seja surdo, seja com um funcionário que tem uma outra limitação, uma outra deficiência, seja LGBT, enfim, a gente tem vários movimentos dentro desse processo de inclusão. Então, no meu dia a dia, trabalhar dentro de uma instituição que realmente dá espaço e literalmente o espaço, né, é muito importante para a minha formação também, né, como pessoa, como cidadã. Então, eu vivencio isso diretamente, todos os dias. Agora, dentro das narrativas, tenho vários alunos também que vêm encabeçando situações. Então, por exemplo, você trazer os contos africanos para a narrativa. Então, eu tenho um aluno, o Denis, que ele é da prefeitura, professor, é negro, um professor homem, né, que está ali com o ensino fundamental, que é raro, porque é um lugar realmente povoado pelas mulheres. Sim, então, daí já encontrando várias barreiras e trazendo para a sala de aula os contos africanos. E aí não é só o narrar, né, Arthur? Eu preciso trazer a referência bibliográfica, de onde vem, como vem, quem publicou, de onde surgiu esse ponto, que adaptação que eu vou fazer. Daí você tem uma ampliação de repertório absurdo, né? Tem uma história que ele conta do baobá, por exemplo, que é essa árvore tradicional na África, né? Que as pessoas contavam histórias ao pé do baobá. E aí eu preciso falar o que é baobá, o que significa baobá, quem são os griots, né? Quem são essas pessoas mais velhas que contavam histórias, que região desse continente. Quando você fala África, você está falando de um continente, mas qual país você está falando? Então, você fala de história, fala de geografia, fala de beleza artística, fala de literatura, por meio de uma única história. Então, o quanto que a narração de história vem por meio dessas questões, né? A própria Guaimar Dantas, né, que dividiu a Bienal Virtual do Livro, também estava no meu programa semana passada, ela trabalha um livro chamado Para Onde Eu Vou, né, para onde que se leva, sendo duas mulheres que são mães, né, e as duas adotaram, tem ali uma criança, então como que explica? Mas são duas mulheres, né, mas são duas mães. Então isso dentro das histórias, dentro da literatura, e quanto mais cedo melhor, né, você já vai trazendo esse ambiente, que não é um ambiente distante, mas é um ambiente que é totalmente possível, né? Estamos aí, tem os padrões do café da manhã, propaganda de margarina, né? Também precisa mudar. Né? Família perfeita. Família margarina. Quem, né? Perfeito para quem, né? Verdade, para quem? Isso não existe, né? Quer dizer, pode ter existido em algum tempo, né? Mas muito velado, né? Tudo velado, né? Me lembra muito disso um pouco das histórias de Nelson Rodrigues, né? Quando fechava a porta, o negócio era outro, né? Pro lado de fora era o politicamente correto. Lá dentro, todo mundo era todo mundo. Nossa, tem um colega de... Tem um tempo aí tá acabando que a gente fala bastante, hein? Oi, não vi, perdão, falhou. Não, você vai me avisando do tempo, porque a gente gosta de falar bastante. Ah, não, a gente já tem um tempinho. Eu queria, até para a gente entrar na reta final, mas assim, eu não posso deixar de falar como é que foi a criação do Fiandeira, essas histórias que você colocou, que são mulheres, né? A deusa, a dona de casa, a artista, quem mais? Vamos ver aqui. A sacerdotisa. Tem mais gente aqui. São 12. A professora, que é fundamental. A sereia, que é uma coisa quase, né, uma utopia. A médica, enfim, a executiva. Como foi criar esse livro, né, e costurar essas histórias que são tão diferentes das outras. Elas vão sendo costuradas aqui com agulha e linha de cores, né? E como é que você foi costurar uma sereia com uma médica com uma sacerdotisa e assim por diante? Eu trabalho, como eu falei para você, né, desde de criança, adolescência principalmente, sempre escrevia, era aquela menina dos diários, né? Era bem um refúgio ali, escrever e ler. Era bem em companhia mesmo. Então, sempre escrevi muito. Desde pequena, isso era o que você fazia, escrever era um prazer. Porque onde meu pai morava, meu pai trabalhava na Ferrovia Paulista. Então, a gente sempre morou perto de linha férrea. Então, eu não tinha rua, não tinha muito esse contato. Então,
eu ia para a escola, mas depois o retorno era para casa. Então, né, não tinha internet, era TV e rádio e ponto. Então, o E livro, olha para lá. mim, nossa, o livro era conhecer o mundo, imagina, por cada personagem eu era a protagonista de cada uma dessas histórias, me via nessas mulheres. E realmente isso continua até hoje. Eu trabalho 30 anos que eu dou aula, que eu faço palestra, enfim, 30 anos que eu estou com muita gente todo dia. E eu observo muito. E eu trabalho, na maior parte desses 30 anos, acho que 25 anos, com adultos. Então, as pessoas que chegam até mim, também a maioria, é uma maioria de mulheres. E como que eu vejo essas mulheres e como que, trabalhando com arte, que é o que eu leciono, arte, comunicação, história da arte, enfim, é uma maneira muito sensível também, né, de chegar até as pessoas. As pessoas também, elas se sentem mais seguras em falar delas nesse ambiente artístico, de sensibilidade. Então, eu vejo ali mulheres com diversos sonhos, mas sonhos que foram colocados dentro de gavetas, sabe? Eu vejo mulheres que é uma médica, mas ela queria ali, sabe, ter um pouco da sereia. Ela é uma sereia, sabe? Eu vejo a dona de casa com sonhos de dar aula. Eu vejo, agora, recentemente, recebi uma carta linda de uma ex-aluna também, me dizendo, puxa, Helene, o quanto que narrar histórias e o quanto poder narrar me trouxe um outro mundo. Uma mulher com mais de 70 anos, sabe, me dizendo essas questões. Então, o quanto que dentro de uma mulher, existem várias delas. Tem uma obra da Sanfai, que é uma artista que trabalha muito essa questão do feminino nas artes plásticas, e ela vai falando, puxa, tem a velha, tem a idosa, tem a mulher exuberante, tem a menina, tem todas essas mulheres dentro de uma única mulher. Então, são vários papéis que essa mulher vai, né, desempenhando no seu dia a dia. Alguns ficam muito escondidos, outros realmente virados à página, né, a pessoa já não acha que não pode mais. Então, foi pensando em todas essas mulheres. Claro, tem um pouco da minha biografia também, em cada texto, né? Eu também sou várias, não dá para você ser uma única pessoa 24 horas do seu dia. Falo para os alunos, né? Você com os amigos é de um jeito, você com seus pais é de outro, você com seu companheiro é de outro, você no seu trabalho é de outro. Então, você vai realmente... Quem é você, né? Quais são as suas costuras? Quem que costura você? Eu dei uma outra entrevista e a entrevistadora ela me perguntou, né? Mas de todas essas mulheres, quem que você escolhe? Né? E aí eu fico com a fiandeira, né? Porque a fiandeira é essa que realmente vai fazendo esse tecido, ela vai tecendo ali, né? Vai criando. Uma espécie de Da mágica, mulher, né? né? Era uma espécie de uma bruxa boa, né? Que tem esse poder de costurar isso, né? E o que E o você que vai você falar depois, né? E o que você faz é muito legal, porque ele tem um lado muito psicológico, né? A psicologia atua muito forte no teu trabalho, que é você conseguir, através dessa conversa, disso tudo, criar uma catarse, né? A pessoa que você disse, a médica, ela se pensa uma sereia, né? Então ela vai dar vida a essa personagem, né? E a executiva que queria ser médica e assim sucessivamente, né? A professora. Então, assim, começa uma catarse, né? E muitas vezes a pessoa não consegue falar, mas se expressar através do papel, né? Do computador, fica mais fácil. Porque de repente ela pensa, não sou eu que estou falando, né? Estou falando pela boca de outro, né? E assim, e você conseguir, eu acho que é uma mágica muito grande, porque na verdade a fiandeira é você, né? É fazer com que a pessoa fale, né? Desperte, saia de dentro dela essa personagem e crie vida, né? E, consequentemente, se parar num livro, se imortaliza, como você imortalizou tantas histórias, né? Que estão andando aí pelo país que você nem sabe onde foi parar, né? Nem sei. E eu recebi um convite, não vou dar spoiler aqui, mas ele me pediu uma autorização para um ator para dramatizar, fazer realmente uma performance, um monólogo com todas as Legal. personagens. Achei incrível, né? Porque é um homem que vai transformar vai fazer uma adaptação dessas histórias dessas mulheres. Eu achei, puxa, como você falou agora, você publica, não é? E para onde vai, a gente já não tem mais esse controle, onde pode chegar, né? Que bom, Quando, né? Que bom.
Quando você fala do ator aí, pensei no Eduardo Martini, não sei por quê. Por que será, né? Porque ele dá, assim, eu vejo, ele dá muita vida a personagens femininas, né? Muitos deles com Sim. muita graça, né? Muito humor e tal, mas faz isso com muita propriedade. Mas Mas, aguardem aí que logo não dá chega. Estou spoiler curiosa. não, não dá spoiler, mas depois você me conta a parte, por favor. Com Que homem certeza. também é curioso, e muito. Mas eu queria te agradecer a tua presença aqui, até destacar a presença que teve aqui do Dr. Leonardo Brandão, que é escritor nosso do Livro Azul, que teve aqui, ele está aqui nos prestigiando, né? Nesse momento, entre outras pessoas. Agradecer a tua presença, teu tempo, metade do ano tentando falar com você, mas a tua agenda não batia, até porque a tua live era no mesmo dia que a nossa, né? É. Mas você foi muito gentil reservar esse final de dezembro aí para a gente conversar. Eu não poderia fechar o ano tão bem, né? Com nossas lives que começaram em março. Com você, que tem uma história muito bonita, de parceria com a Líteres, né? Publicar a Fiandeira foi um presente para a gente, né? Foi um fechar um 2019 muito, muito legal, né? A gente não esperava, infelizmente, que a gente teria um 2020 tão machucado, né? Então, fechar 2019 com seu livro foi um presente para a gente conseguir carregar a cruz do 2020. E que 2021 seja realmente para todos nós, para você, sobretudo, para sua família, um ano feliz, né? Glorioso, que você continue encantando com as suas histórias, com a tua magia, né? Sendo a fiandeira que você é, com essa linha, essa agulha colorida que você carrega aí com tanta propriedade. Muitíssimo obrigada, Arthur. Também desejo tudo de melhor para você, para a Líteres. Eternamente agradecida. Muito obrigada mesmo. E que a gente continue com essa parceria, hein? Que venham outros projetos, outras Se Deus pesquisas. quiser. Viu? Um excelente 2021 para todos nós e para você, principalmente. Mais uma vez, agradeço imensamente. Obrigado. Está seu livro aqui atrás, aparecendo aqui. E destacar a Opa! nossa agenda, que a gente falou de arte, a nossa agenda, livro diário 2021, está muito bonito, que traz aí a capa e outros textos de Van Gogh, que é Que legal! que foi o nosso projeto aí de quase 30 anos, produzido por Delcimar Cebolela, e que esse ano aí tem esse novo perfil aí de Van Gogh. Agradecer a Bedânia de Andrade, que produziu aqui todo esse nosso bate-papo, e que 2021 a gente esteja de volta da melhor maneira possível. Elaine, um beijo enorme. Beijo. Tchau. Obrigado, gente. Com Elaine, nossa querida autora. Cadê o livro? Vamos lá. Elaine Gomes aqui, olha, com a Fiandeira das Histórias. Você encontra esse livro no site da Líteres Editora, www.litereseditora.com.br, ou diretamente. Elaine, dá pra gente aí os seus contatos para quem quiser falar com você. Pode me seguir aqui no Instagram, @Elaine Gomes Histórias. Elaine Lá tem Gomes, @histórias. @Elaine Gomes Histórias, tudo junto. Tá. Comecei de trás para frente. Então tá bom. Vamos ver. Olha, gente, siga a Elaine, que vocês não vão se arrepender. Vocês vão ter muita coisa gostosa para ver ao longo dos próximos meses. Feliz Natal para todo mundo que esteve com a gente ao longo de todo esse ano. Que 2021 a gente se reencontre aqui. Um beijo. Tchau, Elaine. Tchau. Tudo de bom. Tchau.